Confira alguns animais considerados bem fofos do mundo. Coala. Por que eles são tão fofos? Cabeças arredondadas. Os koalas são fofos, fofinhos e devem ser evitados a todo custo. É geralmente aceito que esses marsupiais endêmicos da Austrália são considerados fofos pela maioria das pessoas. Ainda assim, os koalas são outro animal fofo, mas que deve ser evitado. Isso se deve aos seus dentes e garras afiados, que estão mais do que prontos para usar se sentirem ameaçados. Os koalas estão listados como ameaçados, e seus números foram atingidos severamente pela temporada de incêndios florestais de 2020 na Austrália. Apesar da perda generalizada de habitat, a sobrevivência do koala pode ser ajudada pelo simples fato de acharmos que eles são fofos. As pessoas estão mais inclinadas a ajudar a salvar uma espécie se a considerarmos fofa. Uma das principais características que achamos adoráveis nos koalas são suas cabeças grandes e redondas e pequenos traços. Elas espelham as cabeças de nossos próprios bebês, o que ajuda bastante a atrair as pessoas para sua situação. Panda vermelho. Por que eles são tão fofos? Olhos escuros aumentados, pequenas características e rosto arredondado. Quando o panda vermelho foi descrito pela primeira vez por Frederic Cuvier em 1825, ele o apelidou de o mamífero mais bonito que existe. Eles foram descritos nos anos seguintes de várias maneiras, mas Seth Meyers provavelmente disse melhor quando disse: eles são como uma raposa e um guaxinim, e um urso e um cachorro e um gato. Eles são como todos os animais adoráveis em um animal. Embora não seja uma descrição científica, qualquer pessoa que tenha visto uma dessas criaturas provavelmente concordaria com ele. Os pandas vermelhos são consideravelmente menores que o panda gigante, o que faz sentido, pois não são parentes próximos. Suas longas caudas felpudas são outra característica que as pessoas gostam, mas são uma espécie ameaçada de extinção, apesar de seu apelo generalizado. Suas principais ameaças são a perda de habitat pela competição com o gado doméstico, o desmatamento e a colheita humana, viva e morta. Os esforços de conservação estão em vigor desde 2008, e a espécie se recuperou em algumas áreas. Além disso, os programas de reprodução em cativeiro têm sido amplamente bem-sucedidos em todo o mundo. Suricato. Por que eles são tão fofos? Olhos aumentados, cabeça e comportamento social. Os suricatos são pequenos mangustos nativos do sul da África e são alguns dos animais sociais mais fofos do planeta. Eles vivem em grandes bandos de até 30 indivíduos, têm um instinto de sobrevivência peculiar. Ele exige que um ou mais suricatos em um grupo se sentem ou fiquem de pé sobre as patas traseiras do lado de fora de sua toca para observar os predadores. Isso lhes dá sua conhecida postura que pode ser vista em zoológicos ao redor do mundo, mas para a maioria das pessoas, não é um instinto de sobrevivência, é apenas um comportamento fofo. Na realidade, é tudo menos fofo, pois eles estão em constante alerta para pássaros predadores e outras ameaças. Um suricato típico tem uma cabeça larga, olhos alargados, pequenas orelhas externas e um focinho pontudo. Todas as suas características faciais o tornam fofo de acordo com o esquema do bebê. Enquanto os adultos têm seu apelo, os bebês suricatos são perturbadoramente fofos. Loris lento. Por que eles são tão fofos? Olhos ampliados. Parece aqueles brinquedos de pelúcia com olhos impossivelmente grandes. Essa é uma das maneiras pelas quais os fabricantes de brinquedos usam nosso desejo inato de fofura para atrair uma compra. Um dos animais que não precisa de ajuda nessa área é o loris lento. Existem várias espécies de loris lentos, mas todas compartilham algumas das mesmas características-chave, que achamos universalmente adoráveis. O mais proeminente deles são seus olhos alargados, que não evoluíram para torná-los desejáveis para os humanos. Em vez disso, eles são uma adaptação ao seu estilo de vida noturno. Os loris lentos têm focinho e nariz pequenos e olhos alargados, que marcam várias caixas no esquema do bebê.
Como resultado, a maioria das pessoas que os vê os considera fofos, mas sua fofura não deve atrair ninguém para se aproximar desses minúsculos primatas. A mordida de um loris é altamente tóxica, o que é raro entre os mamíferos. Oca. Por que eles são tão fofos? Eles sorriem, têm olhos grandes, pequenos traços e um focinho pontudo. Quokkas são pequenos marsupiais da mesma família dos cangurus e wallabies nativos do sudoeste da Austrália. Eles são amplamente conhecidos em todo o mundo devido à sua expressão facial única, que se parece muito com um sorriso, e isso é algo que os humanos espalharam online nos últimos anos. Quokkas são tão amados por suas expressões. A maioria das pessoas que os encontram na natureza fazem exatamente o que não deveriam: tiram uma selfie com eles. Isso resultou em dezenas de fotos adoráveis de pessoas posando com animais selvagens, mas também resultou em várias mordidas porque, bem, eles são animais selvagens. Independentemente disso, os quokkas geralmente não têm medo dos humanos, e sua propensão a sorrir os apelidou de os animais mais felizes do mundo. Mas enquanto eles são definitivamente fofos, eles não devem ser interagidos na natureza, pois estão atualmente listados como vulneráveis e precisam de proteção. Raposa fennec. Por que eles são tão fofos? Pequenos recursos e orelhas aumentadas. A raposa fennec é uma pequena espécie de raposa nativa do deserto do Saara e da península do Sinai. Eles são altamente adaptados ao ambiente desértico, em grande parte graças aos ouvidos. Nos mamíferos, quanto maiores os anos, mais capazes eles são de dissipar o calor, que é a principal razão pela qual o elefante africano tem as maiores orelhas do mundo. Para o fennec, suas orelhas não são as únicas adaptações que lhes permitem viver no deserto. Seus rins e casaco de pele também são adaptados para permitir a sobrevivência em um ambiente quente e pobre em água. Quando se trata de fofura no que diz respeito aos humanos, eles são valorizados pelas pessoas por suas orelhas enormes, que são a maior ração de orelha a corpo da família dos canídeos. Essa é uma distinção importante, pois a raposa fennec é o menor canídeo do mundo. Seu peso máximo os coloca entre 1,3 a 1,9 kg. As raposas fennec não foram domesticadas, mas muitas vezes são vendidas como animais de estimação exóticos. Obrigado por assistir. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo.